Minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira, falando de astrologia. Vou falar da retrogradação de Netuno, Netuno retrógrado, vou falar de astrologia. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenar e maravilhosa astrologia, né? Canalzinho esse, IMC2. Se você não está inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve lá, isso é muito importante pra gente continuar aqui divulgando esse trabalho de terapias transdisciplinares. E se você curtiu o vídeo, dá o seu like também, compartilha ele para outras pessoas poderem curtir também. Vamos lá, já vamos lá. Falando de astrologia, falando dos retrógrados, né? Já falei recentemente, 2 semanas atrás, fiz um vídeo falando de Saturno retrógrado. Aí a gente fala um pouquinho do conceito do retrógrado, conceito dos planetas retrógrados. É claro que, né, antes de mais nada, é claro que o planeta retrógrado, o movimento retrógrado é um movimento aparente. Aparente por quê? Porque a astrologia, ela é geocêntrica. Oh, meu Deus, a astrologia Claro que a astrologia é geocêntrica. A astrologia é geocêntrica porque ela está analisando ali como as energias cósmicas, os fatores cósmicos atuam sobre nós, seres humanos que estamos aonde? Aqui no planeta Terra. Então a referência tem que ser, o planeta Terra tem que ser uma referência geocêntrica. Como a astrologia é incrível, existe uma astrologia heliocêntrica, existe. E ela também faz leituras muito interessantes, tá? Então esse é um movimento aparente dos planetas, né? O Sol e a Lua nunca, né, estão em movimento retrógrado, né, em relação a essa dinâmica com a Terra, que a Terra girando em torno do Sol, a Lua em torno da Terra. A Lua e o Sol nunca estão retrógrados da visão da Terra. Mas os outros planetas, eles entram nesse movimento aparente, parece que eles estão andando para trás, né? E o movimento retrógrado, que eu já falei também, que o conceito mais genérico você pode aplicar sem erro é que o indivíduo, né? O indivíduo e a coletividade, né? Porque eles influenciam a coletividade também. O indivíduo e a coletividade ficam mais inconscientes em relação ao conceito expressado por aquele planeta. Então, por exemplo, a gente está vivendo um movimento agora de Netuno entrando no seu passo retrógrado. Isso significa que, né, nós estaremos mais inconscientes em relação a tudo que simbolicamente se relaciona com Netuno. As águas, questões hidráulicas, questões espirituais, questões energéticas, questões emocionais. É o momento da gente estar buscando acessar a nossa espiritualidade, a nossa intuição. Muitas vezes isso acontece porque a gente vive situações de vulnerabilidade psicológica, vulnerabilidade energética, né? A gente fica mais vulnerável nesse sentido, justamente para a gente se fortalecer. A vida, ela é uma escola, não está aqui para ferrar ninguém. A escola às vezes ferra a gente, né? Mas quando a escola ferra a gente, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte, nós não estamos sendo bons alunos. Então, nesses momentos, a gente toma os sacodes da vida para acordar. Acorda, garoto. E essa retrogradação de Netuno é um acorda, garoto, em relação à espiritualidade. É um momento a gente se conectar, se aprofundar, perceber ali as nossas relações espirituais. É um momento ótimo de canalização, é um momento ótimo de estar ali conectado com nossos professores espirituais. Se você não está aí muito conectado nisso, é o momento que você vai ser mais sensível, é o momento em que você vai sentir que você está perdendo um pouco a sua inspiração, é o momento em que você pode se sentir vulnerável, é o momento que você vê certas questões se repetindo, problemas na sua casa, problemas hidráulicos, as questões de energia estão aí também. Tudo é energia. Energia não é um conceito místico nem esotérico, é um conceito científico. Tudo é energia. A gente está trocando energia o tempo inteiro. Então é um momento que a gente fica mais vulnerável para ficar mais esperto, para perceber que as pessoas têm energia. Tem energias que são afins a gente.
E, às vezes, tem energias que são afins, tem energias que são nocivas, né? Tem energias que são muito nocivas. Às vezes a gente tem relações, nas relações mais próximas, a gente tem questões energéticas nessas relações também. E a gente precisa saber identificar isso, se proteger ou se afastar. Então esse é o momento em que a gente fica mais vulnerável a essas demandas energéticas. Mais vulnerável às demandas psicológicas também. Então é fundamental, é um momento muito importante, além de cuidar da espiritualidade, cuidar da energia, é um momento muito importante também para a gente cuidar da nossa saúde mental. Né? Saúde mental é tudo, é a base de tudo. Né? A gente sabe que a gente tem que se alimentar bem, a gente sabe que a gente tem que malhar, a gente sabe um monte de coisa que a gente precisa fazer para estar bem em termos da nossa saúde física, mas e a nossa saúde mental? Muitas coisas podem favorecer a nossa saúde mental, né? Essa relação espiritual é uma coisa, cuidados em relação à energia é um outro fator, né? E a gente está se trabalhando em termos de saúde mental também, né? Fazer uma terapia, ter um espaço ali onde você uma vezinha por semana vai lá falar das suas coisas. Isso é muito importante, faz muito bem pra gente e é um tema que esse Netuno retrógrado traz. É um tema também, esse tema da espiritualidade também envolve a questão da ética. É um momento que a gente é testado eticamente falando, entendeu? É um momento que a gente, né, precisa perceber que a gente tem que fazer as melhores escolhas, tentar pelo menos fazer as melhores escolhas. Claro que muitas vezes é fazendo as escolhas equivocadas que a gente aprende. A vida é uma escola, mas é um momento da gente ter atenção com isso também. Atenção com as águas de modo geral, as chuvas, os mares, né, os rios. É um momento de atenção com as águas, com a parte hidráulica da sua casa, com umidade, com esse tipo de coisa. A gente está no inverno, né? Muitas regiões aqui do Brasil, apesar disso, o inverno seca um pouquinho, mas o Brasil é um país úmido, é um país das águas, né? Um país de Nossa Senhora, é um país de Iemanjá, essa costa brasileira. Né? É um país das águas, é um país que tem um feminino muito poderoso aqui. Netuno fala desse feminino, é um momento de se conectar com o sagrado feminino e é um momento também do masculino, do homem, da gente se conectar com o sagrado masculino também, que é a outra parte desse sagrado feminino. Dessa vez, o feminino é a porta, é um portal para a espiritualidade e faz com que a gente encontre o nosso sagrado masculino também. Muitas coisas estão relacionadas a esse Netuno, um momento também, né, que traz o tema das artes, a mesma sensibilidade que produz o terapeuta, que produz a pessoa espiritualizada, ela produz também, né, o artista, a alma artista. Então é um momento em que você pode ter grandes inspirações se você está conectado no teu eixo, trabalhando a sua energia, a sua saúde mental, a sua espiritualidade. É um momento de grandes inspirações. Se não, é um momento em que você vai se sentir meio esvaziado. Até para você olhar e dar uma profundidade a mais para a sua própria vida. A vida não é um conjunto de interações físico-químicas, como, sei lá, os infantis pensam assim, entendeu? A gente tem a consciência, a gente tem o espírito, a gente tem, né, muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha essa vã filosofia. Então Netuno está ficando retrógrado agora, gente, 30 de junho. Netuno fica retrógrado 30 de junho e vai até 6 de dezembro nessa condição de retrogradação. Esse movimento aparente de Netuno, né, a começar ele estava retrógrado ano passado até 4 de dezembro. 4 de dezembro, dia de Oiá, Santa Bárbara. 4 de dezembro, Netuno entrou em movimento direto. Entra em movimento direto, estava no 22º grau de peixe, estava atuando lá no 22º grau de peixe, andou a beça, né? Um planeta lento, Netuno tem uma revolução, um ciclo, né, que dá ali a volta no zodíaco completo, tem uma revolução de 165 anos, fica cerca de 13 anos em cada signo, então ele andou 5 graus nesse período aí, né, de 4 de dezembro de 2022 até 30 de junho desse ano, de 2023, chegou aqui no 27º grau de peixes, aí vai retrogradar até dezembro e vai entrar em movimento direto no 24º grau pisciano. Então, na verdade, ele andou 2 grauzinhos. Ele andou do 22º grau, 4 de dezembro de 2022, e vai estar ali, né, em 6 de dezembro de 2023 no 24º grau de peixes. É um planeta lento, cerca de 13 anos num signo. Então ele afeta o coletivo, mas afeta os indivíduos também. Esse Netunão em peixes aí está chamando a nossa atenção para a gente se aprofundar. É o signo que ele rege.
chamando a nossa atenção para a gente se aprofundar nesses conceitos todos que eu falei: espiritualidade, energia, saúde mental, psicologia, a parte artística, as inspirações, as águas, o feminino, toda essa temática aí, temáticas netunianas. Importantes, né? Netunianas bem importantes. Ele já está chamando a atenção para a gente se aprofundar nessa direção aí. Quem estiver, algumas pessoas são mais, esse chamado é mais tranquilo, em outras pessoas esse chamado é mais desafiador. Por exemplo, na galera signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, esse chamado de Netuno em Peixe é desafiador. Para os geminianos, né, fala, se você não tiver saúde mental, se não se aprofundar na espiritualidade e na energia, você não vai chegar onde você quer na sua carreira. Para Libra, a Libra, Peixe, já é a casa do trabalho, ó. Trabalho e saúde. Aquário é a casa da grana. Então, assim, né, para você, aquariano, abrir seu caminho aí bonitinho em termos de grana, né, você tem que olhar para sua espiritualidade, você tem que olhar para a energia e você tem que olhar para sua saúde mental, viu? Os signos de fogo também são relativamente desafiados. Os arianos estão sendo chamados a atenção em relação à espiritualidade mesmo. Esse tema aí é muito importante, entendeu? Espiritualidade, cuidar do lado psicológico, cuidar da parte energética, isso é muito importante. Para os leoninos, também a casa de transformação de Leão. Leão está vivendo um período de uma profunda transformação do ser, da sua espiritualidade, uma profunda transformação espiritual. E Sagitário cai ali na casa da família, da ancestralidade. Se não cuidar desse aspecto transpessoal aí, tá ferrado, não vai dar um passo certo na vida, entendeu? Os signos de água e terra, eles são convidados de uma forma mais tranquila, num certo sentido, né? Não tem muito isso na astrologia, porque mesmo uma coisa com uma energia criativa, ela pode desafiar a gente, mas o chamado ele vem de uma forma mais fluente. Os cancerianos pegam a parte de expansão da energia. Então o canceriano, se ele perceber, ele percebe que ele está protegido. Ele percebe claramente a espiritualidade. Isso traz uma fé na vida, uma energia maravilhosa, né, para a gente dar conta de tudo. O escorpião está na casa de potência de escorpião, mesma coisa. Escorpião, você pode tudo. Percebe ali o espiritual que você pode realizar tudo que você quiser. Entendeu? E o próprio peixe, como eu falo, como eu brinco ali com Netuno e Peixe, mesmo pisciano mais mendigo, é capaz das grandes transformações, é isso aí. Você pode ser o Ibis que você vai ganhar do Real Madrid na final da Champions. Isso é a energia de Netuno para o pisciano. Mas é claro que o caminho é o aprofundamento da espiritualidade, a percepção da energia, o cuidado com saúde mental, esse tema principal de Netuno. E os signos de terra, só para a gente completar aqui essa leitura, né? Peixes para o taurino é a casa dos projetos futuros, então é um momento de muita inspiração em relação a esses seus projetos, fica atento. Os cuidados com a espiritualidade, com a saúde mental, com a energia são fundamentais para todo mundo. O signo de Virgem, Peixes, ativa ali as parcerias, os relacionamentos, é um momento assim de você encontrar grandes fusões, grandes parcerias, né, cuidando da sua espiritualidade, da sua saúde mental. Isso vai se abrir. E o Capricórnio, casa da comunicabilidade, Capricórnio está conseguindo ali, está com marketing encantado na língua, está conseguindo comunicar da forma mais maravilhosa, né, as coisas dele. Claro que para isso está realmente ativo, os cuidados com relação à energia, saúde mental e espiritualidade são fundamentais, né? Mas uma outra coisa que eu quero falar nesse vídeo também são os símbolos sabeus, né, de Netuno. Netuno, né, fica nesse 27º grau de Peixes e ele ativa um símbolo saber, uma imagem que é um fértil jardim sob a lua cheia, revela uma variedade de vegetais e legumes maduros, uma representação, né, de prosperidade clara, uma representação da cornucópia. Então, aqui a ideia básica é a plena satisfação das necessidades básicas, a abundância, o tema da abundância. Então a gente, Netuno, finalzinho de Peixes, Netuno é um planeta regente de Peixes. Netuno e Peixes são dois símbolos da astrologia que se conectam e eles têm a ver com o coletivo, com o sentido do todo, da totalidade. Então esse é o momento em que a gente precisa pensar na plena satisfação das necessidades básicas para todo mundo. A gente tem essa condição. Se tem uma coisa positiva que o capitalismo trouxe, foi o excedente de produção, né, que precisa ser distribuído de forma mais equânime para todo mundo viver numa condição básica de abundância.
Os mais abundantes continuarão mais abundantes, mas a gente tem que ter um nível básico de abundância e a gente pode ter. Tá ficando retrógrado aqui porque esse é o tema que a gente precisa refletir. E ele vai ficar direto, vai ficar direto no 24º grau de Peixes, que traz a seguinte imagem: uma organização religiosa é bem-sucedida em superar a corrupção de práticas pervertidas e ideias materialistas. Isso significa que, né, essa organização religiosa somos todos nós, é um convite para a humanidade como um todo. Mas existem aqueles que são mais conscientes desse processo, né? E todos nós, especialmente os mais conscientes desse processo, precisa fazer um autotrabalho muito forte no sentido de perceber suas próprias sombras, suas próprias ambiguidades, estarmos mais conscientes das nossas próprias sombras e ambiguidades. Todo ser humano carrega isso, né? O ser humano é inconsciente, gente. Nosso consciente responde no máximo por 5% aí da nossa capacidade cognitiva. Nós somos, né, inconscientes, cheios de ambiguidades. Quanto mais conscientes nós somos, mais escravos das nossas ambiguidades nós somos. Por isso que terapia é fundamental. Terapia é fundamental para ajudar a gente a lidar, porque você chega na terapia que você está repetindo um padrão ali. Aí você percebe que, na verdade, todo mundo repete padrões. Todo mundo tem perfis, todo mundo repete padrões e nós somos inconscientes desses padrões que nós repetimos. E não é só o indivíduo que repete padrões, não. O coletivo também repete seus padrões. Então a gente precisa estar mais consciente dessa ambiguidade, perceber as nossas próprias sombras e trabalhar no sentido de estar mais equilibrado, né? A sombra não é uma coisa para a gente suprimir, é uma coisa para a gente entender. Toda sombra tem um grito ali por trás de um medo. O medo vai estar ligado a um padrão ali, um padrão que a gente traz do nosso processo de piano. Mas o medo ali, ele também tem um grito de libertação por trás daquele medo. Tem uma energia ali por trás, positiva, entendeu? Então é o momento da gente estar, né, investindo nesse autotrabalho, reconhecer nossas ambiguidades, nossas próprias sombras, ao nível individual. Cada indivíduo no seu trabalhinho do beija-flor, uma andorinha não faz verão, mas se cada indivíduo fizer o seu trabalhinho de beija-flor, a gente pode fazer um belo verão aí. Então esse é o papo de Netuno. A gente está, ele está entrando na inconsciência em cima de uma representação de abundância que precisa ser do coletivo. Nós indivíduos, né, a gente também pode olhar na nossa própria vida, cara, tem uma cornucópia aí. Qual é o meu caminho para isso? Sempre é o nosso sonho, sempre é o nosso desejo, sempre é por aí. A gente não veio aqui para realizar o sonho de ninguém. Everton, mas a galera que vem de uma condição socioeconômica pior é muito mais difícil. É verdade, é muito mais difícil, mas o caminho é o mesmo. E às vezes você é um herdeiraço e não está vivendo o teu sonho, está vivendo ali, tá vivendo o sonho do papai, né, dessa herança, está vivendo o sonho ali que não é teu mais. E você tem que estar onde? Você tem que estar no teu sonho. Você não está aqui para realizar o sonho de ninguém, você está aqui para realizar o seu sonho. Isso também é um tema netuniano, tema dos sonhos do inconsciente. Então esse é o papo de hoje, né? Netunão retrógrado, né? O que nos espera. Foi bom estar com vocês. Semana que vem tem nova dica. Muito obrigado. Beijo.